In this economy as well, and that's what we talked about yesterday, what's happening this morning with GameStop, this video game store up 2,500% this year. And Wall Street is losing its mind, and Wall Street now wants to change the rules of the game because a bunch of people with accounts ranging from $500 to $2,500 are taking down the billionaires. Boas a todos aqueles que nos veem e nos ouvem. Sejam muito bem-vindos ao podcast Vila Sem Conde. Será o podcast onde debatemos, satirizamos e concordamos em discordar. Hoje damos início ao nosso primeiro podcast com malta made in Vila do Conde. A falar, em primeiro lugar, sou eu, Pedro Reis, sou licenciado em Gestão e tenho outros interesses para além desta área. Eu gosto de política, gosto de relações internacionais, gosto muito de história também. Ao meu lado temos o Pedro Menezes. Aluno de Economia do terceiro ano, também muito interessado em Economia, Investimentos, Mercados Financeiros e Política. E estou contigo, Daniel Milhazes. Olá a todos, o meu nome é Daniel, estudante de primeiro ano de Serviço Social e com vocês apresento-vos o Luís. Olá, eu sou o Luís e sou aluno do secundário e tenho interesses em Política, Economia e mercados financeiros e também em matemática. Temos aqui o nosso matemático de serviço, já estou a ver. E o nosso núcleo? Mas, bom, temos aqui o nosso núcleo. E nós somos, claramente, aqui o núcleo deste podcast. Contudo, falta-nos também um membro, que hoje não pode estar presente, mas ele vai estar. Infelizmente. Mais para a frente vai estar aqui connosco. Qual é o nosso hot topic hoje? Hoje nós temos aqui um hot topic, nomeadamente, vamos chamar-lhe a Revolução do Zé Povinho contra a Wall Street. Menezes, queres avançar aí com o tema? Sim, eu vou puxar aqui de uma notícia, que é para estarmos aqui todos em sintonia. O que é isto? O que é que foi esta revolução? Nós temos aqui o que o caso GameStop motivou até reuniões de alto nível político em Washington. Falamos aqui, devemos assegurar-nos que os nossos mercados financeiros funcionam corretamente e que os investidores estão protegidos. Mas que investidores é que estamos aqui a falar? Estamos a falar dos grandes investidores, dos grandes tubarões. Alguma coisa aconteceu que fez com que estes tubarões ficassem cheios de medo. E isto tudo começou numa rede social chamada Reddit, que pode ser comparada como um Facebook ou um Instagram, em que se reúne muita gente. Criou-se então um subreddit chamado Wall Street Bets e verificaram que havia algumas falhas no mercado financeiro. E eles identificaram isto na GameStop, que era uma ação que toda a gente pensava que ia morrer. Era uma ação que estava sempre a cair. E o pessoal, falamos nos grandes tubarões, os grandes tubarões de Wall Street, investiram todos contra a GameStop. E o que é que isso fez? Os investidores mais pequenos, os Redditors, como se chamam, os utilizadores do Reddit, começaram a apanhar isto. Então esta ação, toda a gente aposta que isto vai cair. Os hedge fund managers, os bilionários, apostam que isto aqui vai cair. Mas e se muito organizadamente investíssemos em sintonia milhões de pessoas, milhões de pequenos investidores, como o Zé Comum, o Zé Povinho, que gostamos de chamar, com contas nas ordem dos 1.000 euros, 500 euros ou até menos, mas milhões de pessoas, uma onda tão grande de investidores começou a investir na GameStop. E o que é que aconteceu? As ações da GameStop assustaram os hedge fund managers, elas começaram a subir. Quando os hedge fund managers pensavam que elas iam descer, a fazer o chamado short selling, que é apostar contra a ação, ou seja, eles têm lucro se a ação descer, mas se quiserem pesquisar mais sobre isto, estão à vontade. E então, quando o preço subiu espontaneamente, os hedge fund managers perderam a cabeça, começaram a entrar em pânico, porque a ação começou a subir ela estava, penso que em $3, rapidamente subiu para $30 e não muito depois, passado uma semana, duas, estava em $300. 300. Os hedge fund managers aqui perderam cerca de bilhões, perderam fortunas, alguns foram, acho que declararam falência e tiveram que ser salvos pelo governo através de subsídios. Chegamos a esse ponto. Mas pronto, este foi o movimento que permitiu ao que o investidor comum se revoltasse contra o mercado financeiro, que está claramente a favor dos bilionários e continua a estar, como vimos o que depois aconteceu. O que levou o Reddit a unir-se? Um de vocês quer começar? Reis, queres começar? É isso.
Eu acho que posso começar. A questão do que levou o Reddit, a malta comum a reunir-se, é difícil, não é? É difícil percebermos quais são as motivações, mas há sempre aquela questão de que Wall Street é Wall Street e que estão noutro nível em que consegue atingi-los, não é? Acho que a malta, num espírito mais de. Nem sei se seria tanto solidariedade, mas mais no sentido de vamos causar impacto, vamos ter impacto, vamos mostrar que Wall Street não pode ser sempre impune, Wall Street não pode fazer aquilo sempre que quer. Sim, isto aqui está muito numa noção dos 99% contra os 1%. Não nos podemos esquecer que no meio aqui, esta hype que se gerou por meio pela questão do Reddit, nomeadamente da GameStop, que também há outra malta, nomeadamente outro tipo de investidores com outro nível de potencial económico e poderio financeiro, que se juntou aqui e fez também esperar este preço, não é? Sim, a Wall Street ganha sempre. Tipo, não podemos juntar todos os bilionários num só. Que houve bilionários que perderam muito dinheiro, mas houve bilionários que fizeram muito dinheiro. Pois, queres acrescentar? Sim. Alguma pergunta? O que eu tenho a alguma questão? dizer é, como toda a gente sabe, Wall Street faz, desde que começou, manipula o mercado de ações a seu favor e prejudica com isso os pequenos investidores e várias empresas. E o Reddit juntou-se para se vingar, mesmo que fosse prejudicial para as suas finanças, destes tubarões do Wall Street, porque chegou o momento em que aconteceu entre 2008 um grande crash da bolsa. Menezes, corrige-me se estiver errado. Não, só um pontinho. A Wall Street não é uma entidade predatória para as pequenas empresas. Muitas pequenas empresas precisam de investimentos do Wall Street e precisam de estar cotados publicamente para terem uma grande onda de investimento. A Wall Street não quer matar e manipular as pequenas empresas. Isso pode Não é isso acontecer, que essa eu quero dizer, manipulação pode sim, acontecer. mas por vezes certas... Não é diretamente, mas ao afetar o mercado de ações, indiretamente irá prejudicar essas empresas, levando uma reação em Sim. cadeia. O que nós vimos nesta manipulação da GameStop, quando ela subiu dos $3 para os $300 muito rapidamente, o que muitas corretoras fizeram foi simplesmente, como havia uma grande onda de compradores, e é a grande onda de compradores que faz subir o preço, quando temos mais compradores do que vendedores, então o preço subiu muito rapidamente, o que eles fizeram foi simplesmente, vamos bloquear e aqui não pode haver mais compradores. E eu, um pequeno investidor, não podia comprar ações da GameStop quando elas já estavam cerca de uns 300 euros, acho eu. E o que aconteceu? Depois veio uma vaga imensa de vendedores, o preço desceu imenso a favor dos bilionários, ou seja, isto podia ser visto como uma espécie, estamos a querer proteger os bilionários. Eu acho que há que perceber aqui também que a questão de não é bem da liquidez, mas a questão de que esta plataforma, não é? A Robinhood, foi a Robinhood que efetivamente conheço a Robinhood, não sei se houve mais alguma, deve ter havido certeza, que também tem uma questão de que muito destas compras estavam a ser feitas com o dinheiro que estava a ser ganho da venda, da procura, ou seja, aquela margem estava a ser usada, e a Robinhood tem que ter certas garantias, ou tem que ter certo fundo de garantia de que pode efetivamente providenciar este dinheiro. Portanto, não me admira nada que isso também tenha influenciado a decisão da Robinhood, e falo da Robinhood porque foi efetivamente a mais falada, que teve que interromper e limitar o número de compra de ações. Mas será Não é- puramente por esse motivo? Não sei se é puramente ou não, isto é a minha opinião. Eu acho que há esta questão que é também importante ser vista, claro que também sempre esse prisma, e por isso é que nós estamos aqui a falar sobre este assunto. Pois, porque Mas- uma das grandes preocupações que aqui veio é que as grandes corretoras, que são altamente financiadas pelos bilionários, estão a proteger diretamente os bilionários, em desfavorecimento dos pequenos investidores, que não têm tanto poder negocial. Por isso, temos que ver sempre numa lógica que queremos um mercado livre, não queremos um mercado que só favoreça Manipulado. uns em desfavorecimento de outros. Seja a escolha da GameStop premeditada? Ou foi algo Não, que a escolha da foi uma GameStop oportunidade? não foi ao calhas. A GameStop foi Havia escolhida razões, exato. porque a GameStop era uma ação que toda a gente pensava que aquilo ia morrer. Mas depois de uma análise fundamental e os análises técnicas, por acaso até viram notícias de que aquilo tinha uma tendência a não morrer. Tinha uma tendência ligeiramente positiva, porque a GameStop é uma empresa Loja de venda física. de jogos físicos, ou seja, vender CDs de jogos, e como Só nós também, agora...
Nós Até agora os vivemos dados. num mercado muito digital e que o físico está a ser substituído pelo digital. Por isso, Nada até- substitui um bom jogo, manter aquela sensação na mão sim, de. sim, ter aquela sensação. Pronto aí ao E Daniel que ele joga. é exatamente isso que fez com Sim, que sem dúvida. a GameStop sobrevivesse ainda mais um bocado, porque reparou-se que as estatísticas mostram que muitas pessoas ainda gostam de ter uma cópia física de um jogo, muitas pessoas gostam de comprar jogos Principalmente fisicamente na loja colecionadores. e não colecionadores, e por isso mais de 50% dos utilizadores ainda usam cópias físicas de jogos, por isso lojas como a GameStop não estão ainda perto de morrer. E acham que com isto haverá um início? Pode-se dar um início de uma revolução sistémica? Pois, isso é uma questão, uma boa questão. É uma boa questão. é uma Sim, boa Eu penso que isto aqui Espera aí, deixa. isto aqui mostrou que é possível estas coisas acontecerem. Agora, nós, o povo, o Zé Povinho, eu não sou um bilionário, Não já estou a acho que aqui ninguém aqui é um bilionário, não estamos no 1%, nós, o 99%, percebemos agora que isto é possível. Nós também conseguimos manipular o mercado. Isto foi uma espécie de vingança. Os Redditors sentiram que isto era uma vingança por tudo o que tinha sido feito contra eles até agora. Todas as manipulações do mercado que os hedge fund managers fizeram, os bilionários fizeram, isto foi uma vingança. Mas houve bilionários que ganharam muito dinheiro, por isso é preciso fazer essa distinção. Nem toda a gente perdeu nem muitos bilionários perderam, muitos bilionários ficaram ainda mais ricos. Por isso é preciso ter essa noção. Isto é uma revolução, mas é mais para alertar o mercado financeiro que nós, uns 99%, também estamos aqui e queremos a nossa parte. Eu acho que Wake-up isso, call. eu acho que isso foi o Wake-up significado call. deste Um open movimento. eye. É assim, eu penso que isto não será o início de uma revolução sistémica. Porque eu acho que isto ficará para sempre registado na história do mercado de ações. Isso é inquestionável. Mas, na minha opinião, isto não é economicamente saudável. Principalmente para os pequenos investidores. Não é economicamente saudável. Isto aqui pode arriscar a que muita gente vá à falência, mas é uma espécie de uma wake-up call a um mercado que está cada vez mais especulado. As pessoas chegaram ao ponto de nem querem saber se a economia dá um crash. Estes Redditors estavam a segurar esta ação pelas suas vidas. Era o seu orgulho. Esta ação era o seu orgulho. Não viam esta ação como uma forma de ficarem ricos. Falar de malta que. Sim. Desculpa interromper-te mesmo, mas Sim. estávamos a falar de malta que o que é que tinha a perder? Não tinha assim tanto a perder, não tinham bilhões a perder como tinham os hedge funds, não é? Claramente, Sim, mas- claro que estamos a falar. A Melvin Capital perdeu. Não investiste €1, não investiste €1 também, não sei, mas não investiste $1, não investiste $2, não investiste estas quantidades, investiste Sim, mais. havia claro. investidores do Reddit que investiam cerca de $20, $30 só para contribuir para a causa. Mas repara, o que tu queres é marcar uma posição. Isto é essencialmente marcar uma posição. Ok? Quer dizer que Wall Street não pode fazer aquilo que quer. Nós também temos a Common Street, a Normal Street, também pode e deve estar mais envolvida e ninguém pode ser impune às ações. Sim, mas isto O que eu acho que. Isto foi um backlash contra um mercado financeiro que já não tem tanto a ver com o valor, mas tem muito a ver com a especulação. Como é que a Tesla sobe 1200% ou 900% num ano? O valor é apenas. É o potencial que se paga, não é? Nos tempos de hoje é o potencial. Que... Sim, há uma espécie de potencial, mas maioria competitividade. há muita especulação. Muita Não esqueças especulação. que o valor também é aquilo que tu atribuis. Portanto, não precisa estar muito ligado ao preço. Também... Agora é que. Mas a Tesla poderia ser um tema para outro episódio, que iremos mais à frente. Também vemos isso Claro, em várias por isso. áreas. Tu mesmo no futebol, né? Não tem nada a ver com este assunto, tu vês o passe de um jogador que tu vês que se paga só o potencial. Ele pode vir a ser. Sim, mas tem um valor intrínseco. Mas neste momento eles pagam o que ele não vale. Mas por tem um risco. valor intrínseco o jogador, ou seja, o valor espera-se que vá ganhar milhões, vá contribuir milhões para a equipa. Nunca na vida vale $300 a GameStop. Ela estava a $3, subiu para $300. Aqui não há nenhuma noção de valor intrínseco. Isto é pura especulação. E isto acontece não só na GameStop, como acontece na Tesla, como aconteceu na Dogecoin ainda há pouco tempo. Isto é pura especulação, não há valor intrínseco. Isto agora, o mercado financeiro atual, cada vez mais é pura especulação. E isso foi o backlash que quiseram, que o Reddit quis dar à Wall Street. E depois de sabermos tudo isso, não é? Podemos dizer se alguém perdeu, se alguém ganhou, não é? Sim, Olhamos para os Redditors, para os hedge funds.
Podemos houve- atribuir uma vitória Sim. ou uma derrota? Houve derrotados e houve vencedores. Eu creio que mesmo os Redditors que perderam dinheiro, eles ganharam, porque eles queriam passar uma mensagem e conseguiram passá-la muito claramente. Vamos falar em termos financeiros, houve quem ganhou, houve quem perdeu, claro. Quem não está habituado à bolsa de valores pode ser apanhado de surpresa quando o preço sobe muito rapidamente, mas depois pode descer muito rapidamente. Quem não está habituado à bolsa de valores, isso pode acontecer com frequência. Agora, os hedge fund managers aqui saem como absolutos derrotados, mesmo só pelo orgulho que eles têm, pela Wall Street. Nós é que mandamos na Wall Street e de repente, multidão de pessoas que, com contas de 500 mil euros, juntaram-se e disseram: eu chego aqui, eu não percebo nada disto, mas vou investir nesta ação e vão todos à falência. Foi isso que eles fizeram. Claro que há muita gente no Reddit que percebe muito dos mercados financeiros. Quem instigou esta revolução não era nenhum novato nos mercados financeiros, percebia bastante Claro. do que estava a fazer. Mas a criação deste movimento teve, não vou dizer que não teve um propósito puramente financeiro. Por isso, estamos a falar de vencedores Foi uma e revolução. derrotados. Foi mais uma Em revolução. termos de orgulho e de reputação, quem perdeu aqui foi a Wall Street, claramente. A Wall Até Street gerou perdeu. tipo uma atitude ditadora, não é? Por parte da Wall Street ao bloquear Sim, a a Wall venda. Street bloqueou basicamente as Bloqueou. trades dos pequenos investidores Foi para praticamente tentar centralizar. para Sim. tentar salvar os grandes investidores bilionários que financiam a Wall Street e as corretoras. Investidores querem um mercado mais justo, mais de livre acesso, de igualdade de oportunidades, e isso não existe hoje em dia nos mercados financeiros. Muito longe disso. E isto provou a GameStop e os bloqueios das trades da GameStop provou isso. Não há igualdade de E acesso. vocês acreditam que haverá legislação daqui para a frente? Alguma coisa irá mudar? Alguma no reforma? panorama? Sim, Wall Street? eu acho que pode haver alguma reforma a nível global. Agora que estamos a entender que os 99% podem ter um grande efeito sobre os mercados financeiros e a qualquer momento um ataque organizado, um ataque organizado, um investimento organizado por parte dos 99% possa abalar com os mercados financeiros. Isto, claro, que pode ser prejudicial para a economia a longo prazo, mas é aquela coisa, voltamos à mesma coisa, e eles não têm nada a perder. A riqueza está cada vez mais concentrada no 1%. E os Sem 99% dúvida. estão a ver o seu contributo para a sociedade a ir para os 1%. E eles querem abater estamos agora numa noção antagónica, uma dicotómica entre os 99% e 1% que pode parecer marxista. Mas isto não é de todo o que estamos a tentar passar. Porque isto é uma revolução financeira. Mas é uma revolução financeira de um mercado que não é justo. É puramente, não há igualdade de acesso. Se houver igualdade de acesso... Acreditas nisso? Acreditas que haverá mais igualdade? Eu acredito que com mais igualdade nos mercados financeiros, igualdade de acesso, se tivermos uma igualdade de recursos, sim, pode haver mais paz e mais estabilidade no mercado global e para a economia global, porque o mercado financeiro e a economia global está muito interligada, muito. Eu se calhar sou muito mais reticente em atribuir vitórias e derrotas neste contexto. Eu acho que, em primeiro lugar, se tivesse que atribuir, não é? Se tivesse que atribuir uma vitória, atribuía ao Reddit como comunidade em geral e à Main Street, à Common Street ou Main Street, como se é maioritariamente Pela coragem? retailers ou investidores pequenos. Primeiro porque jogou um jogo que não é o nosso. Eu enquadro-me neste prisma, porque acho que qualquer um de nós quatro enquadra-se neste prisma. Jogou um jogo que não é o nosso e mostrou que tem poder e consegue jogar o jogo maior, digamos assim. Tendo esta perspectiva, acho que um grande perdedor, se tiver que enumerá-lo, seria os hedge funds que apostaram contra a GameStop. Nada fazia prever isto ia acontecer. Eles também foram bastante greedies, não me estou a lembrar do termo em português, peço desculpa. Gananciosos. Gananciosos, exatamente. Mano, é por isso que tens de estar aqui. Estou a brincar. Porque podiam ter vendido, podiam ter libertado a posição mais cedo, não quiseram. Quiseram ir até à raiz, tentar ao máximo. Acontece, mas isto é um mercado financeiro e nada. É difícil prever o futuro. Nem é preciso ser um mercado financeiro, é difícil overall prever o futuro. Mas eu acho que é importante também a sensação de que o grande vencedor nisto tudo, o grande vencedor, para além destas posições, que são vitórias morais, quem ganhou foram justamente os hedge funds que não aportaram contra e depois juntaram-se
Sim, claro. à festa, digamos assim, dos Redditors. Os hedge funds, managers que juntaram Exatamente. aos Redditors Exatamente. ganharam bilhões, ganharam fortunas. Esses são os maiores vencedores. Nem sequer estão a meter ao barulho o Elon Musk. Em termos porque o Elon Musk, financeiros, falando puramente em termos financeiros, sim. Não estamos a falar de sim. uma revolução, puramente em termos financeiros. Moralmente, os Redditors, a malta comum, Moralmente os Redditors, sim. de longe, jogaram um jogo que não era o deles e provaram que conseguem ser eficazes. Quase como um jogador de Moralmente. damas ir jogar xadrez pela a estratégia Jogador de damas parecida, e mas jogar não tem nada a xadrez. ver. Pá, não posso falar porque nunca joguei damas, não gosto de jogar damas. Já joguei xadrez. Mas tramas não posso falar. O Luís tem cara de quem já jogou. O Luís tem cara de quem já jogou as damas, mas eu vi. O Luís não minta. Não vamos devagar muito, senão depois Não vamos por já aí, não não lembro o que vamos é por que aí. disse. Depois não me lembro o que é que disse a esta questão. Não, mas como- Moralmente, grande vitória para os users do Reddit, grande derrota moral para os hedge funds overall. Financeiramente, ganharam. Os investidores pequenos que manteram a posição e depois, claramente, tiveram que sair, abandonar a sua posição, porque é muito bonito e tal aguentar a posição até ao máximo, mas há um momento em que tu tens medo de perder aquilo que já apostaste e vais retirar a tua posição. Quem soube o fazer, acho que para mim também Sim, ganha, houve aquela financeiramente, lógica de. junto com os hedge fund managers que apostaram contra. Houve Que aquela apostaram lógica. ao lado de Reddit, dos Reddits. No Isso. Reddit muitas vezes postavam memes que dizia nunca vendam, só comprem. Never sell, only buy. E essa era a mentalidade dos Redditors, que era que mesmo que fizesse sentido vender, eles não vendiam, só compravam. Porque eles queriam que o preço, Estavam e a eles fa- queriam sim. prejudicar ao máximo Posso- os hedge fund managers que estavam a apostar contra. E esse era o alvo. Claro que havia hedge fund managers que estavam a apostar a favor dos Redditors e esses ganharam muito dinheiro. Mas o objetivo do Reddit era fazer com que os hedge fund managers perdessem o máximo possível. Esse era o objetivo. Por isso é que muitos dos Redditors acabaram por perder dinheiro até. Porque compraram quando estava a 300 ou a 200, mas depois ela baixou para $80. Aí perderam dinheiro. Mas essa não era a noção que eles queriam. Eles queriam era passar uma mensagem, não era fazer dinheiro. Esta GameStop é uma noção muito diferente, muito nova, que usaram uma ação financeira, usaram o seu próprio dinheiro para fazer passar uma mensagem. Não tanto para fazer dinheiro para si. Só meses a monopolizar, que ele gosta de falar. Acho muito bem, ele gosta de falar, é assim mesmo. É esta a gente Está criou, na sua área. a gente criou este podcast para a gente podermos dar a nossa opinião e quem nos está a ouvir ou a Debater ver, ideias. eventualmente também depois deixar a sua Sim, opinião. E como eu Pode deixar a sua perguntei, opinião. e como eu perguntei ao Menezes, faço-te a pergunta a ti também, ó Reis. Acreditas que haverá legislação ao longo daqui para a frente? Achas que haverá uma mudança radical ou se vai manter tudo igual? Não sei responder com toda a certeza, ainda por cima não conheço bem como é que funciona o sistema legislativo norte-americano. Mas acho que vai haver alguma coisa. Alguma coisa tem que haver, alguma alteração vai haver. Até porque se já chegou ao Congresso, certeza que eventualmente alguém vai falar sobre este assunto. Nem que seja só para proteger o mercado. Proteger o mercado, depois vai aquela dicotomia, ou seja, muita regulação, pouca regulações, não precisa ser o mercado financeiro, mas há também esta questão. Eu gostava de responder e eu acho que vai haver, para responder à questão, acho que vai haver alguma coisa. Para ser significativo, não sei responder. Acredito que, dando a minha opinião pura e dura, basicamente, vai ser algo suave, acredito. Até porque acho que não é só os hedge funds, mas acho que os investidores maiores preferem que não haja muita regulamentação estatal. Mas pronto, será que conseguimos chegar aqui a uma conclusão? Deixa-me só findar aqui só Sim. a minha opinião. Isto aqui do apoio aos ricos é algo que está intrínseco no sistema político norte-americano. E é algo que não podemos debater porque lá não há noções de esquerda. Se houver, são muito baixas. E Não, lá podemos falar só de uma esquerda social, não de uma esquerda económica. sim, Esquerda mas- económica lá, porque nós cá em Portugal temos vários partidos de direita que valorizam ideias como acesso à educação universal, acesso à saúde universal, partidos de direita portugueses. Nos Estados Unidos
nem o Partido Democrata, nem o Partido Republicano já houve durante muito do seu tempo, desde 1900 e carqueja, que nunca apoiaram um sistema de saúde universal. Só nestas últimas décadas é que se começou a debater isso. Por isso, os democratas são claramente um partido centro-direita, a direita moderada, muito mais à direita do que talvez o PSD cá em Portugal. Por isso temos de ter cuidado com isso. A esquerda económica nos Estados Unidos é um conceito muito novo. Por isso, a esquerda social é diferente. A esquerda social é completamente diferente. Estamos a falar em... Acho que não. Desculpa estar a interromper, mas também daqui a um bocadinho temos que terminar o podcast, então também vai ser muito extenso para a primeira vez e para quem nos está a ouvir. Então, vai ser uma conversa muito interessante. Eu sei, nós próprios estamos a gostar, eu sei que também o fazemos, mas assim depois temos novos temas e iremos abordar essas questões todas que estamos a falar aqui. Sim. Mas acho e devíamos rematar com uma conclusão geral para o primeiro episódio. Em primeiro lugar, deixem-me só referir uma coisa, e eu acho que era importante eu fazer esta referência, de que o nosso podcast são as nossas opiniões, ok? E agora esta questão de fake news e tudo isso, nós somos gajos porreiros, mas não nos sentem para fazer um trabalho, ok? Contudo, acho que para a frente em novos podcasts vamos abordar estes assuntos e, portanto, é mais uma razão para ficarem atentos e depois verem o nosso próximo episódio. Mas, para rematar, malta, vou deixar ali com o nosso modo. Da minha parte já falei tudo o que tinha a dizer, vou passar ao nosso moderador. O que é que vocês podem esperar? É temas sempre com grande conteúdo, com humor, um bocado da minha parte, a mistura irá existir. Depois temos também outro que faz parte do nosso grupo, que também irá acrescentar muito na área dele e não só. E passo ali ao Menezes, porque ele é o mais entendido desta área, para rematar, para dar assim uma conclusão geral sobre o assunto que debatemos hoje. Sim, relativamente ao podcast, sim, eu acho que a noção de eu estar na minha zona de conforto, eu e o Pedro Reis estamos na nossa zona de conforto, e vocês não estarem na vossa zona de conforto é uma coisa saudável para um podcast. Eu acho que vocês estão aí desse lado, representam quem está fora da zona de conforto. E nós tentamos, a nossa melhor habilidade, tentar esclarecer as vossas dúvidas, porque é assim que fazemos um discurso saudável. Vocês estão curiosos e nós tentamos responder a nossa melhor habilidade. Vocês dois representam 1% e eu estou nos 99%. Nós aqui estamos todos nos 99%. Estamos todos nos 99%, concordo. Agora, percebe mais do assunto do que eu sou um híbrido. Estás a ver aqueles carros que não é gasóleo ou gasolina e também não é elétrico, pronto, eu sou um híbrido. Foi a melhor coisa que eu disse nas últimas 24 horas. Não podia ter podido melhor, mas pronto. Mas pronto, rematando aqui, acho que foi uma conversa produtiva. Podemos tentar responder algumas perguntas nos comentários que tenham. Mercados financeiros, sobre a GameStop, sobre a Wall Street, qualquer coisa, estamos cá disponíveis. Estamos muito interessados em ver os vossos comentários e as vossas opiniões. E por isso eu dou por aqui terminado o nosso primeiro podcast. Sim, e só dar um pequeno aviso para quem esteja a ouvir que ao investir em ações o nosso capital está em risco e não é jogar na lotaria. Quando se está a investir é numa empresa e só uma pequena regra de segurança, invistam só aquilo que estão dispostos a perder. E assim fica terminado por mim. Sim, risco calculado. Aqui com alguns disclaimers finais, nós não somos gestores financeiros, nem fomos contratados para ser gestores financeiros, por isso não tínhamos que colocar este disclaimer. Mas pronto, eu acho que para a noção deste podcast foi bastante produtivo. Acho que é com conversas assim que podemos debater tópicos e progredir com a nossa sociedade, debatendo ideias, não estando numa câmara de eco, trazer sempre pontos de vista completamente diferentes, que assim é que conseguimos ter uma discussão produtiva. Sim. Pronto, por este episódio é tudo. Eu comecei, vou acabar, disse que não falava, mas menti. Estão a perceber? Porque eu faço isto. Luís, estás a ver? Bom, pronto, por hoje é tudo. Fiquem atentos. Vamos depois lançar o nosso próximo episódio dentro de 15 dias, certo, malta? 15 dias. Sim, isto vai ser a base de quinzenal. Vai ser uma base quinzenal. Base quinzenal, exatamente. O tema fica surpresa, porque assim tento descrever. Ele acabar por ser revelado 3 dias antes ou na véspera.
É, para estarem atentos. estamos ainda a acertar pequenos detalhes, mas Para não dizerem que eu sou ditador, eu aceito esta ideia. E que eu não monopolizo a conversa, estão a perceber? Não é como o Pedro Menezes. Mas pronto. Malta, obrigado pelo vosso tempo e espero que tenham gostado do podcast e da nossa parte é tudo. Fiquem bem. Fiquem bem. um grande Tchauzão. abraço. Muito obrigado. Abraço.